Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas, para compreendermos a vontade de Deus e a essa vontade submetermos. Escutando, mas não ouvindo de fato. Nós precisamos entender isso. Pois não era a primeira vez que Jesus falava, mas eles ainda não tinham entendido, ou não compreenderam, e acho que nem compreenderam até mesmo quando aconteceu. Então por que isso? Pelo simples fato da maneira como reagiram diante da situação. E a gente precisa pensar sobre isso. Lá em Marcos, no capítulo 10, 32 a 34, a gente lê isso. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Eles ouviram isso? Não, eles escutaram, mas não ouviram. Por que nós podemos afirmar isso com tanta certeza? Pelas atitudes que tomaram, por terem fugido, pela apreensão, por não acreditar no testemunho das mulheres, por não lembrar que ele ressuscitaria. Essa é a questão que a gente precisa muitas vezes pensar. O que nos permite escutar e ouvir, ou seja, internalizar aquilo que estamos escutando? É importante a gente compreender estas coisas. É extremamente importante a gente parar para refletir sobre o que estamos ouvindo e ouvindo de fato. Se não entendermos o que Deus está nos falando, se não compreendermos aquilo que temos lido nas Escrituras e o quanto está usando as pessoas para nos falar da sua vontade, e se nós não estamos com o coração voltado para querer aprender a vontade de Deus, compreender a sua vontade, nós não ouviremos. Podemos escutar, mas não ouviremos. Pois isso não internalizará e não surtirá o efeito que precisamos que tenha em nossas vidas. Precisamos conhecer a vontade de Deus. E para conhecer essa vontade, precisa haver um desejo ardente de querer conhecer a Deus, conhecer o Pai e a sua vontade, compreender, ou seja, entender aquilo que o profeta falou. Que Deus falou através do profeta. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O que precisa ter em nossas vidas é um desejo ardente de querer conhecer a Deus, conhecer da sua vontade, conhecer o Pai. Só assim nós ouviremos o que está sendo nos falado, entenderemos a vontade de Deus, e não só isso, como faremos da nossa vida a verdadeira oferta, a oferta que agrada o Pai. A gente precisa entender essas coisas. O reino de Deus é simples. As coisas de Deus são simples. Nós não podemos querer misturar as coisas de Deus, o pensamento natural, a lógica natural humana, o modo de pensar humano. Precisamos pensar conforme a mente de Cristo, conforme a maneira de pensar de Deus. Segundo, por isso, se conhecermos, se compreendermos, nós entenderemos e não só isso, mas nos submeteremos a essa vontade. E ouviremos o que Deus tem nos falado e agiremos segundo essa vontade. Pois Ele nos deu do seu Espírito, nos capacitou, Ele tem iluminado o nosso entendimento para que a gente possa viver na plenitude da sua vontade, revelando Cristo ao mundo, manifestando a graça, ou seja, manifestando as virtudes de Deus. Não por palavras, mas por ação, por atitudes que expressam o Pai, que revelam o Pai ao mundo.
Pois nós, como igreja, como corpo de Cristo, como membros deste corpo, ou seja, como pedras vivas deste templo que Deus está construindo para a sua morada, nós somos a expressão viva da graça de Deus, a materialização da graça, da misericórdia, da bondade de Deus diante das pessoas. E precisamos entender isso. Se entendermos, se compreendermos, nós nos submeteremos a essa vontade, para viver plano, propósito e o querer de Deus. Que a gente possa entender isso, que a gente possa crescer, amadurecer, honrar o Senhor. Honrar é respeitá-lo, é viver segundo a sua vontade, é buscar o conhecimento e entendimento para que a gente possa obedecer, mas não por uma imposição ou com o intuito de alcançar alguma coisa ou não sofrer dano, mas por entendermos que precisamos expressá-lo ao mundo, revelar sua graça, sua misericórdia, porque amamos a Ele e amamos as pessoas porque Ele amou as pessoas. E devemos amar como Cristo. Por isso precisamos fazer da nossa vida a verdadeira oferta, o verdadeiro sacrifício que traduz, que expresse, que revele o Pai ao mundo. Só assim conhecerão o Pai, só assim viverão a sua vontade. Que a gente possa entender isso, compreender isso e nos submetermos à vontade do Pai. Que o Senhor possa nos conduzir no entendimento, conduzir no conhecimento, na expressão dessa vontade. Que o Senhor possa nos conduzir nessa jornada de entendimento e que a gente possa desejar ardentemente conhecer o Pai, conhecer da sua vontade, pois nisto está a vida eterna, nisto está o revelar o reino de Deus neste mundo. E assim nós escutaremos, mas principalmente ouviremos e nos submeteremos à vontade do Pai. E não deixaremos passar coisas importantes, como os discípulos deixaram. Que a gente possa crescer, amadurecer e compreender a vontade de nosso Deus e nosso Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.